E nesse Como vão todos, este vídeo será sobre estruturas de mercado avançadas. Agora, se você ainda não viu meu vídeo sobre estrutura básica de mercado, vá em frente e dê uma olhada primeiro. Vou colocar o link na descrição abaixo e também no canto superior direito desta tela. Agora, antes de começarmos, gostaria de agradecer ao trader MMXM por seus ensinamentos sobre a estrutura avançada de mercado. Então, aqui estamos no PDF e a primeira coisa que você precisa entender é o que é um topo de curto prazo e um fundo de curto prazo. Se você ainda não viu meu vídeo sobre liquidez, eu explico isso, então vá em frente e dê uma olhada também. Mas um baixo no curto prazo é quando formamos um fundo de balanço, então um fundo com um fundo mais alto de cada lado. Um topo de curto prazo é um topo com um pico mais baixo de cada lado. Então, entendendo isso, o que seria um alto e um baixo intermediário? Observando este trecho do movimento do preço, você pode ver que temos um baixo de curto prazo aqui. Um termo curto baixo aqui, um termo curto baixo aqui, e então formamos um termo curto baixo aqui. Então, quando temos um termo curto baixo com um termo curto baixo mais alto à direita e à esquerda, dessa forma, isso se torna uma mínima de médio prazo. Da mesma forma com a estrutura baixista, quando temos um pico de curto prazo com um pico de curto prazo à sua esquerda e ao seu... Certo, isso é então um pico de termo intermediário. Agora, este é o primeiro tipo de pico e baixo de termo intermediário. Há também um pico e baixo de termo intermediário reequilibrado. É quando o preço reequilibra um gap de valor justo. Então, você pode ver aqui o preço cai em um gap de valor justo e negocia para longe, criando um prazo intermediário mais baixo, semelhante aqui. O preço negocia até uma lacuna de valor justo e então se afasta, criando um pico de médio prazo agora. E sobre picos e vales de longo prazo, um vale de longo prazo é a mínima que é formada a partir da reação do nível de tempo maior. Aqui, este seria nosso baixo de longo prazo. Agora olhamos para a nossa esquerda e procuramos o baixo intermediário. Então temos um baixo de curto prazo, um baixo de curto prazo, termo curto baixo e depois outro termo curto baixo. Mas o que é um termo curto baixo com um termo curto baixo à esquerda e à direita? Isso é um parâmetro intermediário, um ponto baixo. Da mesma forma, com um ponto alto de longo prazo é formado quando temos uma reação a partir do nível de tempo mais alto. Quando ele se afasta, procurando por um alto de médio prazo, temos aqui um alto de médio prazo, porque temos um ponto alto de curto prazo à sua esquerda e à sua direita. Então, vamos mergulhar nos gráficos e passar por alguns exemplos disso. Então, aqui estamos nós nos gráficos, e você pode ver que acabamos de ultrapassar este pico bem aqui, e temos oscilações de falha descansando abaixo, bem aqui. Então, estamos em um gráfico de 15 minutos, varremos um alto, então vamos descer para o gráfico de 1 minuto. Mas aqui estamos no gráfico de 1 minuto, e você pode ver que entramos. Aquela liquidez do lado da compra no gráfico de 15 minutos, agora você pode ver aqui. Criamos um topo ascendente, então isso pode ser rotulado como um pico de curto prazo agora. Quero esperar para ver o que acontece. À medida que avançamos, você pode ver que formamos um ponto baixo. Estou mais interessado nos picos aqui. Temos outro ponto baixo de curto prazo bem aqui. Agora estamos quebrando esses mínimos bem aí, criando uma alta. Agora, se vamos formar e validar isso como um topo de longo prazo, estou esperando por um topo de curto prazo do outro lado. Aqui formamos uma alta de curto prazo. Agora, estou esperando que isso se torne uma alta de longo prazo. Permanece intacto e para o preço negociar esses baixos. O próximo passo que eu quero observar é um alto no curto prazo. Aqui formamos outra alta de curto prazo. Agora, se vamos formar um alto no médio prazo, do que precisamos? Precisamos que o preço varra um pico de curto prazo e depois coloque outro pico de curto prazo do outro lado. Vamos ver se isso acontece. Agora temos outro alto de curto prazo e a mesma coisa. Se varrermos este alto, podemos colocar um alto de médio prazo. Então aqui nós temos uma varredura deste topo. Isso é atualmente apenas um topo de curto prazo até conseguirmos outro topo mais baixo à direita dele. Agora que temos um pico de curto prazo bem aqui. Isso é então classificado como um termo intermediário. Se você reparar, já alcançamos... São desenhadas liquidezes ou esse baixo. Então, agora que atingimos esses baixos de 15 minutos, vamos ver se estrutura de mudança de preço, e então podemos marcar a estrutura na direção oposta. Vamos dar uma olhada nestes pontos baixos. Agora temos um ponto baixo de curto prazo bem aqui. Agora estamos quebrando esse alto de curto prazo. Agora, isso poderia ser considerado nosso deslocamento ou quebra de estrutura de mercado. Mas muitas vezes eu gosto de procurar pela alta de médio prazo para ser esperada, sinalizando uma mudança na estrutura. Aqui você pode ver... Agora formamos outra mínima de curto prazo. Isso faz o quê? Nossa mínima de longo prazo. Agora estou esperando para ver o que acontece. Estamos subindo.
Formamos um ponto baixo de curto prazo. Parece que vamos para cá. Agora temos um baixo de curto prazo de novo aqui. Se quisermos formar um baixo de médio prazo, eu quero ver uma limpeza de um baixo de curto prazo. Então, um baixo de curto prazo do outro lado. Agora temos uma pequena varredura aqui. Para mim, é mais só baixas iguais. E lá temos uma varredura. Isso é apenas um baixo de curto prazo, até colocarmos um baixo de curto prazo do outro lado. Nós colocamos uma baixa de curto prazo? Ainda não. E aqui temos uma baixa de curto prazo. Então agora isso é um baixo de médio prazo e isso é um baixo de curto prazo e estamos alcançando esses altos. Agora, de slow é eliminado. Por que isso? Bem, olhe para desconto e prêmio, siga em frente e risque isso. Você vê o preço querendo reajustar para um desconto e então subir. Agora temos outra mínima de curto prazo aqui. Isso não é uma mínima de médio prazo, até que coloquemos uma mínima de curto prazo, à direita dela, que seja mais alta. Estamos subindo. Aqui temos um baixo de curto prazo, então isso é agora. Outro terminal intermediário. Agora, apenas observando essa seção de preço, você pode ver nosso ponto alto de longo prazo e nosso ponto baixo de longo prazo são formados a partir de arrays PD, de prazos mais longos, ou pontos de interesse. Obter uma reação e colocar um baixo de curto prazo no lado direito dele, então você pode ver este baixo de curto prazo aqui, um ponto baixo de curto prazo aqui, e depois negociamos para longe. É quando validamos nosso ponto alto de longo prazo ou ponto baixo de longo prazo. Então estou procurando uma mínima de médio prazo à direita disso. Então você pode ver aqui, esperando por uma máxima de médio prazo, nós não. Entendeu? Aqui temos a varredura e o máximo de médio prazo, e isso é validado quando temos um máximo de curto prazo bem aqui. Aqui. Da mesma forma, bem aqui temos um ponto baixo de curto prazo, ele é varrido, então formamos um ponto baixo de curto prazo do outro lado, validando isso como um ponto baixo de médio prazo. Mas também temos um ponto baixo aqui, que é varrido, criando outro ponto baixo intermediário quando esse ponto alto de curto prazo é formado. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui você pode ver que temos uma lacuna de valor justo com desconto bem aqui. Agora vamos ver o que acontece quando o preço é negociado nisso. Agora, com o gráfico diário, eu vou passar para o gráfico horário e vamos marcar essa estrutura. Agora você pode ver, temos uma mínima de curto prazo aqui. Aqui. Isso foi então limpo, criando outro baixo de curto prazo. Se isso vai formar um baixo de longo prazo, precisamos de outro baixo de curto prazo do outro lado dele. E assim formamos outra baixa de curto prazo, fazendo desta a nossa baixa de longo prazo. Agora, se vamos criar um ponto baixo intermediário, quero procurar uma varrida de um ponto baixo de curto prazo, deixando isso acontecer. Agora temos uma varredura, então isso é apenas um ponto baixo de curto prazo, por enquanto, mas estou antecipando que se torne um ponto baixo de médio prazo à medida que o preço reage a esse nível. Então, o que eu posso procurar agora é um baixo de curto prazo, ser formado do outro lado, para continuar subindo e então não esperar que o preço volte a esse baixo. Então aqui entramos nesse espaço de valor justo, criando outra mínima de curto prazo. Então o que isso se torna? Isso se torna uma mínima de médio prazo. Então agora não espero que este suporte de médio prazo seja violado se continuarmos a crescer. E você pode ver que criamos outro pequeno mínimo de curto prazo aqui. Estamos negociando. Aqui formamos outra mínima de curto prazo. Agora, vamos varrer esta mínima de curto prazo. Então, vamos ver se vamos formar um mínimo de médio prazo. Aqui nós varremos. Agora isso é apenas uma mínima de curto prazo até o quê? Até formarmos outra mínima de curto prazo do lado direito. Agora formamos essa mínima de curto prazo. Isso então é confirmado como uma mínima de prazo intermediário e eu preferiria não ver isso. Este mínimo será violado. E você pode ver que você obtém um pouco de consolidação, outro baixo de curto prazo aqui, e estamos expandindo mais alto. E temos velas de fechamento para baixo, uma lacuna de valor justo aqui. Olhando para isso, né, você pode ver como o preço entrou, rebalanceia essa lacuna de valor justo, e isso também é um ponto baixo de médio prazo, pois rebalanceia uma lacuna de valor justo. Agora negociamos, então eu não quero ver esse ponto baixo ser violado. E assim começamos a subir mais. Então espero que você possa ver que temos um nível de tempo mais alto.
E quando obtemos uma reação a partir disso, é isso que estou antecipando, que se torne um baixo de longo prazo. Quando formamos um baixo de curto prazo de qualquer lado dele, isso então se torna um ponto baixo de longo prazo, e então eu procuro por pontos baixos de médio prazo. Após varrermos este baixo de curto prazo, estou antecipando que isso se torne um baixo de médio prazo, e isso é confirmado quando criamos um baixo de curto prazo no lado direito. Então, e fazemos outra pequena baixa de curto prazo. Outro fundo de curto prazo, à espera de que um deles seja varrido, e você pode ver que este fundo realmente varre ambos. Então, quando colocamos um ponto baixo aqui, agora isto é um mínimo de médio prazo. Não prevejo que isso aconteça, a menos que eu esteja errado nesta suposição, e subamos. O preço sobe, o preço desce. Desce, reequilibra uma lacuna de valor justo, criando um baixo de médio prazo, e então ele se afasta. Vamos dar uma olhada neste último exemplo aqui. Você pode ver que temos uma lacuna que alcançamos durante Londres, varremos nossos máximos da Ásia e criamos uma vela de fecho ascendente durante Londres. Então, marcando isso como nosso bloco de ordens, vamos descer para o gráfico de 5 minutos e observar o que acontece quando o preço regride para cá. À medida que avançamos em direção à seção de Nova York, você pode ver que voltamos a alcançar aquelas velas de fechamento altas de Londres. Agora, é quando eu começo a observar a estrutura do mercado. Então, eu quero procurar por picos de curto prazo e, eventualmente, um pico de longo prazo para se formar neste nível. Então, vamos ver o que acontece. Aqui você pode ver que formamos um topo de curto prazo. Agora você pode ver que temos outro topo aqui, outro topo de curto prazo. Agora, se isso for formar uma alta de longo prazo, quero ver uma alta de curto prazo do outro lado dela. Nós não conseguimos que o 830 crie outro pico de curto prazo aqui. Agora, eu gostaria de ver se isso vai ser nosso topo de longo prazo, para ver um topo de curto prazo à direita dele. E lá vamos nós, formamos um topo de curto prazo bem aqui. Então, o que é isso agora? Nosso topo de longo prazo. Estou buscando um máximo de médio prazo, procuro uma varredura de um máximo de curto prazo. Então, marcando esse máximo, vamos ver se conseguimos uma varredura. Então, na verdade, formamos outro pico de curto prazo aqui, ainda esperando por uma formação de um pico intermediário. Lá, nós varremos esse alto, e na verdade varremos esse alto também. Agora, vamos ver se isso forma um alto de curto prazo. Forma. Então, se isto vai formar um máximo de médio prazo, quero ver um máximo de curto prazo ao lado dele. E lá vamos nós, formamos um topo de curto prazo aqui. Isso torna este um pico de médio prazo, e eu não esperaria que o preço chegasse aqui novamente antes, entregando a consolidação original ou liquidez do lado vendedor aqui mesmo. E se você perceber, o preço deste ponto alto de médio prazo para este baixo aqui alcança de volta a um prêmio nesses candles de fechamento em alta, formando um alto de curto prazo. Então, idealmente, o preço então cai na liquidez de venda. E lá vamos nós, caímos e atingimos os pontos baixos. Então, este é um exemplo de como você pode usar estrutura de mercado avançada, quando na verdade isso estava bastante irregular e de outra forma não muito claro. Não há realmente lacunas claras de valor justo para entradas, e é quando eu uso alguma estrutura de mercado avançada para encontrar um pico de curto prazo para entrar. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou, por favor considere curtir e se inscrever, e te vejo na próxima vez. Tenha um bom dia.